Cara, amor no relacionamento é uma coisa complicada. E quando eu falo relacionamento, relacionamento amoroso, o que eu quero falar especificamente do casamento. Porque pra gente construir um casamento, véio, não é necessário só o amor. O amor por si só não sustenta um casamento. O casamento ele também vira, de uma certa forma, um compromisso. Algo que vai além das suas próprias vontades e também das vontades do outro. Porque muitas das vezes você vai se confrontar num casamento, você vai às vezes se contrariar, porque você vai fazer coisas que você não quer, mudanças que você não concorda. Então, não vai ser flores o tempo todo. E se você não pensar que você tomou uma decisão para estar ali naquele relacionamento e que, independente das suas vontades, você vai fazer aquilo dar certo, isso é um tipo de comportamento que se deve ter em um relacionamento duradouro. Se você quiser, não necessariamente casar, tá? Eu falo casar porque é uma forma fácil de você entender mais do que eu tô falando. Mas um relacionamento para a vida toda, com uma única pessoa, é necessário sim um certo desconforto. Não tô falando que vai ser ruim, tá? Não, você vai também estar com alguém que você ama. Tem que ter o amor, né? Você tem que amar a pessoa, tem que gostar da pessoa, tem que ser íntimo da pessoa de fato. A pessoa também tem que ser sua amiga. Mas é o que eu falo. Ninguém é perfeito, ninguém encaixa perfeitamente no outro. Então, assim, vão ter problemas, cara, independente do quanto você ama a pessoa, do quanto você é amigo da pessoa. E principalmente no mundo líquido que a gente vive, numa sociedade líquida, em que as coisas, elas fluem muito rápido hoje em dia, né? As possibilidades que a vida moderna nos dá são muito maiores do que antigamente. A complexidade da vida moderna é 1000 vezes maior do que antigamente. Então é isso, as pessoas, elas diante a um desconforto, ela é bombardeada de outras possibilidades muito melhores do que o que ela está passando ali. Então ela abre o Instagram, abre o TikTok, abre as redes sociais, vê as notícias e percebe, caramba, mano, existem pessoas felizes de outras formas, existem possibilidades que me fazem bem, existem ideais que as pessoas estão falando que é mais confortável para mim, por isso eu vou concordar com eles. E aí, isso tudo pode ser usado como uma confirmação para a pessoa querer sair do relacionamento. As possibilidades do mundo moderno, as redes sociais, elas estão ali para, sobretudo, te fazer, principalmente as redes sociais, estão ali para você estar na rede. Então ela vai te alimentar do que você precisa. Não, do que você quer, não do que você precisa. Porque o que você precisa, às vezes, não é sair do relacionamento. Se você quiser fazer ele dar certo, se você quer construir uma família de fato, se você quer ter um relacionamento duradouro, mas o que você quer às vezes, no momento de briga, de dificuldade, é escutar uma pessoa que fala que você tá certa, que você tem que ser totalmente independente, não precisa de ninguém, que o egoísmo, né, ele deve ser valorizado no sentido de você se respeitar. E a pessoa, ela pensa em se respeitar e não pensa em respeitar o outro no relacionamento, e não só respeitar o outro, mas como respeitar o relacionamento também. E as pessoas caem nessa ideia de respeito próprio, de amor próprio,
para simplesmente não querer lidar com o desconforto de amar o outro e amar o relacionamento, porque é muito mais difícil de fato. É muito mais fácil, cara, você ser uma pessoa solteira, porque você tem muito menos confronto consigo mesmo, sabe? A pressão é bem menor, cara. É você com você mesmo. Então, essa ideia de amor próprio também, tem que ter muito cuidado com ela no relacionamento, porque não é bem assim, cara. É claro que você tem que se amar, claro que você tem que se respeitar, mas no relacionamento você também tem que amar o outro, respeitar o outro e também respeitar o relacionamento, que envolve nem só o outro, nem você, mas o relacionamento em si. Então meio que se cria uma pessoa, uma terceira pessoa ali, sabe? E isso dificulta bastante. Não é que dificulta, isso é difícil, né? É difícil manter. Não é para qualquer um. Relacionamento duradouro não é para qualquer um. Ah, mas então por que vale a pena estar no relacionamento, né? Porque é muito difícil, né? É muito difícil e é confronto o tempo todo. Porque, velho, você tá construindo uma relação de verdade. Uma relação que vai nas raízes de você e do outro. E para sempre. Os benefícios que você vai colher ao longo da vida vai ser muito maior do que os malefícios, do que os confrontos que você encontra. Ainda mais você vai ter a possibilidade de realmente construir uma família genuína. Não as famílias hoje desestruturadas, que é isso, que pai e mãe termina, né? Filhos, pais separados, pais sem maturidade para lidar um com outros, brigam o tempo todo, sabe? Não tem, hoje acontece muito isso, né, mano? Você não vê uma família estruturada de fato, é difícil isso acontecer, porque as pessoas não estão mais suportando estar num relacionamento para sempre. Elas não estão suportando mais lidar consigo mesmo, porque no relacionamento você não lida só com outros, você lida com você, e lida bastante, né? E é desconfortável. E elas terminam, né? Tem o filho e termina. Eu falo isso com propriedade porque meus pais são separados, né? Então, assim, o relacionamento também, ele vem lá do início, cara. Você tem que saber escolher a pessoa certa. As pessoas nem isso sabem fazer, nem sabem escolher as pessoas que elas realmente amam. Elas confundem amor com paixão. Elas nem sabem, de fato, se ela quer estar com aquela pessoa. Elas não sabem, elas nem têm intimidade com as pessoas que elas escolhem namorar. Então já começa por aí, não sabe nem recrutar, né? Não sabe nem selecionar a pessoa com que você quer namorar, quer casar. E isso é extremamente importante. Porém tem uma outra ideia, né, pessoal? Que é o relacionamento sem fronteiras, né? É o relacionamento com uma extrema liberdade. E eu vejo certa pureza nisso, né? Nas pessoas que elas simplesmente confiam absolutamente no parceiro, no quesito de tipo, eu te amo e véi, seja livre, eu quero que você seja livre totalmente, faça o que você quer e tá tudo bem, porque no relacionamento a gente não deve prender ninguém, a gente deve amar um outro e ser assim, ó, de boa. O que tiver que acontecer, acontece. O que não tiver que acontecer, não acontece. Se tiver que terminar, a gente termina e tá tudo bem, vou continuar te amando. Mano, eu vejo uma certa elevação de consciência nas pessoas que conseguem ser assim, genuinamente, né? Porque às vezes tem pessoas que utilizam-se desses pensamentos apenas para justificar o fato de que ela não conseguiu construir um relacionamento de verdade. Mas eu acho que essa ideia para construir um relacionamento para a vida toda, ela não se sustenta. Porque nessa própria ideia da liberdade, do amor, envolve o término, a separação. E
envolve a diversidade de amor com várias pessoas. Então, assim, tem uma outra linha, né, que critica por assim dizer, o casamento, por causa que, de certa forma, elas acham que as pessoas se prendem muito nisso. E que a vida deve ser mais livre, que o amor deve ser livre, e cara, não é bem assim, mano, entendeu? Se você quiser construir um amor de verdade, você tem que, de certa forma, abrir mão um pouco da sua liberdade. Eu não estou falando de você ser um escravo, não acho que você tem que ser um escravo, não, mas você vai ter que abrir mão de certas coisas que são desconfortáveis para você, ou certas coisas que são confortáveis para você. Você vai ter que entender o sentimento do outro, e às vezes, por mais que você não concorde, como um gesto de carinho, de amor ao outro, porque é isso, porque você vai pensar no outro também, você vai ceder. Mas é claro, a conversa é sempre mais importante. Não é porque você vai ceder algo que você não concorda que simplesmente você vai fazer isso o tempo todo. Não, isso vai ser conversado. A conversa é extremamente importante no relacionamento, sabe? Você tem que ter um diálogo e entender mesmo o motivo de cada ação que você está tomando e que o outro está tomando que te incomoda. Então, assim, é um compromisso, é uma decisão que você faz. É pressão, é desconfortável muitas vezes. E não dá para ser sustentada numa ideia de que é liberdade total e que... Não, cara, o ser humano, ele não foi feito para monogamia, tá ligado? Ele não foi feito para o casamento mesmo, para viver, ter um relacionamento a vida toda, né? A gente, como animal instintivo, não tem a gente tem instintos sexuais que é muito mais a questão reprodutiva, e isso não foi programado para a gente estar com uma pessoa a vida toda. Então, assim, é uma certa antinaturalidade o casamento, né? O estar com a pessoa a vida toda. Eu nem falo mais de casamento, mas o relacionamento duradouro. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem também, porque isso não é algo que vai afetar, de fato. Não é como se eu tivesse, tipo, reprimindo as coisas, entendeu? Tipo assim, não, você vai ser satisfeito no seu relacionamento, se de fato for uma pessoa que você ama, sabe? Mas é justamente, a gente tem que ter um cuidado com a carne mesmo, tá ligado? Com os instintos sexuais, porque a gente é muito emocional, então momentos que tem uma forte carga de emoção e que a gente está em um estado de vulnerabilidade e se junta com nossos instintos sexuais, isso pode gerar em você desejo e até mesmo uma possível traição, né? Então, tem até uma frase que eu já vi de um cara assim, se uma mulher muito bonita me chama, claro que ele foi bem superficial, mas dá para entender, me chama para ir num quarto com ela, ele falou assim, eu não vou no quarto com ela. E por que ele não vai? Porque ele sabe que se ele for, ele vai transar com ela, vai ter um clima com ela, vai gerar um clima com ela. Em transar, às vezes tem um clima ali que possivelmente pode acontecer isso. Então, em respeito ao meu relacionamento, eu evito esses momentos. Eu não crio situações que podem gerar desejos, entendeu? Que sejam desrespeitosos para o meu relacionamento. Então é isso. Você tem que entender que sim, você vai ter que abrir mão. Ah, não é certo. Ah, a pessoa que realmente ama de verdade nunca vai sentir desejo assim. Não, mano, isso é balela, velho. É porque é um isqueiro, mano. Acende, qualquer um consegue acender, mas tem que estar na situação certa,
no momento certo, com a emoção certa. Cada um tem um certo gatilho, mas é possível. Então, você também respeitar o relacionamento, você vai evitar esses momentos que podem causar isso. Você vai colocar limites na intimidade com as pessoas, entendeu? E aí são coisas que as pessoas não querem lidar, velho, porque é desconfortável para ela, ou porque ela, no final, ela não consegue. Ela quer ter a validação do outro, quer ter o amor do outro, a aprovação do outro. E aí quando ela se vê nesse desconforto assim, ela cria várias desculpas falando que a pessoa que está cobrando esse limite está errado, mas sendo que é ela mesma que não está disposta a estar num relacionamento duradouro. Porque literalmente, infelizmente, a gente vai ter que... Não é mil maravilhas, né, um relacionamento amoroso, né? Mas é uma coisa que você constrói pro resto da vida. É uma coisa sólida de verdade, sabe? Não é frágil, não é líquido igual as relações hoje em dia, que é isso. Namora um, termina. Namora, sei lá, 6 meses, 5 meses, termina, sabe? Não se constrói mais nada hoje em dia. Então, é ótimo você se constrói algo sólido, mas você também paga um certo preço para isso, tá? E tá tudo bem, né? Você tem que pagar mesmo algum preço por algo, né? Não vem de graça do nada, não é instantâneo, né? Não é simplesmente prazer. Mas essas coisas que a gente encontra a paz, o amor de verdade também, sabe? Porque ele não é só sobre o nosso egoísmo, ele não é só sobre a nossa paixão, entendeu? Bom, essa é a reflexão que eu queria trazer sobre relacionamento, né? Eu acho importante as pessoas hoje em dia estarem mais conscientes disso, porque na nossa sociedade moderna os relacionamentos eles estão muito líquidos, eles estão muito superficiais e tem a ver isso com o que tem a ver com o que eu falei, né? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, falou.